Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas em estatísticas. Vamos conhecer? Olha só, as medidas estatísticas existem para nos ajudar a verificar se determinado valor representa bem uma série de dados. As medidas estatísticas que vamos estudar agora são a média aritmética simples e a ponderada, a moda e a mediana, que são medidas aí importantes que dá ideia para a gente sobre essa variabilidade dos dados, tá? Essas daqui, elas dão ideias mais em torno da média, beleza? Mas são medidas ótimas aí para a gente tirar várias conclusões dessas medidas em estatísticas. Vamos então começar com a média aritmética simples. Acompanhe essa situação comigo. Marina acompanha a previsão do tempo na cidade onde mora. A tabela mostra as temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2018. Olha só essa tabela aí, pessoal. Temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2018. Olha a data, a gente tem aí 27/8, 28/8 e as temperaturas 10, 11, 14, 15 e 15. Podemos calcular a temperatura mínima média desses 5 dias, adicionando todas as temperaturas e dividindo o resultado por 5, ou seja, pela quantidade de dados da tabela. Veja só, vamos fazer o cálculo aí da temperatura média em relação a esses 5 dias. Então, de acordo aqui como ele falou, nós vamos pegar 10 mais 11 mais 14 mais 15 mais 15 dividido, como são aqui, ó, 5 dias, tá? Então, vamos aqui somando. Olha só, 11 mais 14 vai dar 25. Esses dois aqui dá 30, certo? Então, a gente tem aqui 30 mais 25, 55, mais 10, 65. E agora vamos dividir 65 por 5. 65 por 5 vai dar aqui para a gente 13. E esse 13 significa o quê? Que a temperatura média nesses 5 dias foi de 13 graus Celsius. Então, para tirar a média aritmética simples, basta a gente somar aí o conjunto de dados e dividir pelo número de elementos, beleza? Foi isso que a gente fez. Então, ó, aqui uma definição. A média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados, né? Somamos lá todas as temperaturas e dividimos pela quantidade. Como era 5, dividimos por 5. Agora, vamos falar da média aritmética ponderada. Na disciplina de matemática, Marcos foi avaliado de diferentes maneiras. Um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada uma com peso 2, e uma prova final com peso 4. Marcos obteve nota 7,7 no trabalho, 4,8 e 8,4 nas provas mensais e 6,1 na avaliação final. Qual foi a média de notas obtidas por Marcos? Olha só, vamos calcular aqui essa média, tá? Ponderada. Então, observamos aqui esses pesos, ó. Para o trabalho individual, é peso 1. Então, significa que essa nota ela vai aparecer uma vez, tá bom? Ou uma vez o valor que ele tirou. Já que ele tirou 7,7, 1 vezes 7 é 7. Mas, observa que agora nós temos aqui, ó, que as duas provas mensais, cada uma com peso 2. Então, essas notas aqui na nossa média vai ter que aparecer duas vezes. Como assim? O trabalho foi 4,8 e o outro foi 8,4. Então, seria eu somar 4,8 mais 4,8, porque é peso 2, depois 8,4 mais 8,4. Ou podemos fazer assim, ó, 2 vezes
4,8 mais, e pegamos aqui 2 vezes 8,4, certo? Seria aí referente aos pesos 2. E a prova final, pelas informações, estamos vendo aqui que é peso 4. Então essa nota vai se repetir 4 vezes aqui, mais 6,1, mais 6,1, mais 6,1, mais 6,1. Ou podemos colocar 4 vezes 6,1. Vamos fazer todas essas somas aqui e no final nós vamos dividir pelas notas, ou seja, aqui eu tenho uma do 7,7, duas do 4,8, mais duas do 8,4 e mais 4 do 6,1. Então, somando aqui, ó, 1 mais 2 é 3, mais 2 é 5, mais 4 é 9, né? Isso aqui vai ser dividido por 9, porque aqui seria a média ponderada. Então, vamos aqui para os cálculos. 2 vezes, deixa eu organizar isso aqui, 7,7, mais 2 vezes 4,8, vamos ter 16, 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 9,6. Vou pegar esse espaço aí para a gente fazer agora 2 vezes 8,4, que essa aqui é até mais simples, certo? 2 vezes 4 é 8 e 2 vezes 8 é 16, então aqui ficaria 16,8, mais 4 vezes 6,1. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 6, 24. Tem uma casa da vírgula, 24,4. E aqui tudo isso dividido por 9. Agora vamos somar todos esses valores aqui que estão aparecendo na parte de cima, né? São valores aqui bem quebrados. Vamos começar aqui a soma. Então, vamos somar aqui 7,7 mais 9,6. Então, temos aqui 7 mais 6, 13. Vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 7, 17. Aqui nós temos 17,3. Vou deixar esse valorzinho guardado aí para a gente ir fazendo os outros, né? 17,3. Agora, vamos somar com esse 16,8. Ou podemos fazer assim, vamos somar esses dois, que eles são bons números aqui para a gente somar, usando a propriedade associativa da soma. Então, 8 mais 4, 12, vai 1. 4 mais 6, 10, mais 1, 11, vai 1. E aqui eu tenho 3, mais 1, 4, 41,2, beleza? Então, no final, eu vou ter que somar esse 41,2 com o 17,3, beleza? E aqui 2 mais 3 é 5, 1 mais 7 é 8, 4 mais 1 é 5. A soma na parte de cima, nós temos ali já, que é 58,5. 58,5 dividido por 9. E agora precisamos somente fazer essa divisão por 9. E aí, dividindo 58,5 por 9, nós vamos encontrar aí 6,5. Então, quer dizer que a nota que Marcos teve, né, a média dessas notas aí, foi igual a 6,5, beleza? Isso aqui é uma ideia de média ponderada, tá, pessoal? Você tem que levar em consideração esses pesos aí, que seriam as quantidades para você jogar no denominador, tá bom? Olha só, então uma definição, podemos dizer assim: a média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos, que foi o que a gente fez, né? Multiplicou os pesos pelas notas e dividiu tudo pela soma dos pesos. 1 mais 2, mais 2, mais 4, que deu 9, e aí faz a soma em cima e divide por 9. Beleza? Aqui a gente tem um outro exemplo de média ponderada, que ele fala assim: a média aritmética ponderada também é utilizada quando os dados estão representados em tabelas. Assim, os pesos são indicados pela frequência absoluta,
que apresenta a quantidade de vezes em que o valor aparece. Podemos organizar as notas de marcos da seguinte maneira. Colocamos as notas em um quadro, né, de frequência. Aqui nessa coluna nós temos as notas e a frequência ou peso, né, 2, 4, 1 e 2. O total de peso é 9. Multiplicando a nota pela frequência, que foi o que a gente fez lá, né, só que não estava em forma de tabela, e uma soma 58,5. E aí a média seria dividir, lógico, né, esse 58,5 por 9, como a gente realizou no exemplo anterior, né? Olha só aí, a média vai ser somatória de nota vezes frequência dividido pela frequência absoluta, que é 9. Então, 58,5 dividido para 9, 6,5, né? Seria uma outra maneira de organizar esse cálculo, né? Ou como ele pode ser representado em uma tabela também, beleza? Agora vamos falar sobre a moda. A moda também é uma medida utilizada na análise de dados estatísticos. Ela indica o valor que mais se repete entre os dados. Veja os exemplos a seguir. Em um condomínio de casas, foi realizada uma pesquisa sobre o número de habitantes por residência. Observe os resultados. Então, teve aí 3 residências com 1 habitante, 4 residências com 2 habitantes. Aqui nós tivemos 6 residências com 3 habitantes, 2 com 4 e 3 com 5. Tá. O número que mais apareceu, ou seja, que teve maior frequência, foi o 3, né, que ele aparece aí 6 vezes. Então, 3 habitantes por residência. Assim, a moda dessa pesquisa é 3 habitantes, né? Então, aqui a moda é bem simples. É o número que mais aparece, ou seja, aquele que tem a maior frequência. Veja um outro exemplo de moda, utilizando uma tabela de distribuição aqui de frequências. A tabela mostra uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio de uma escola sobre o número de irmãos. Observe. O número de irmãos dos alunos do ensino médio. Então, nós temos aí 0, 1, 2 e 3 e o total, né? E a frequência. Então, quer dizer que tem 20 pessoas que não tem nenhum irmão, 15 que tem um irmão, 35 que tem 2, 10 que tem 3 e aqui um total em relação à frequência, 80. Se nós estamos querendo saber, nesse caso aí, a moda, veja só, para determinar a moda do número de irmãos dessa pesquisa, basta olhar o dado que apresenta a maior frequência. Ou o número 35 é o maior número da frequência absoluta, indicando que 35 alunos têm 2 irmãos. Ou seja, desse modo, né, a moda vai ser 2, tá bom, pessoal? Então não confundir pensando que a moda vai ser 35, porque é aqui que são os dados que estão se repetindo, ou seja, você vai ter 20 números zeros, você vai ter o 15, né, o número 1 15 vezes, e o número 2 35 vezes, então por isso que aqui a moda é o 2, né? O pessoal gosta muito de confundir quando vai trabalhar moda em tabela, pensando que a frequência é a moda, mas não, pessoal. Sempre a sua tabela de referência, ela vai estar à esquerda, normalmente à esquerda aqui da frequência absoluta. Então, tomem cuidado com isso. Aqui nós temos uma definição para a moda. Olha só, a moda de uma série de dados é determinada pelo valor que apresenta a maior frequência. Então, a moda aqui ela é bem simples, tá, pessoal? Vamos ver aqui a mediana. A mediana é a medida estatística que divide o conjunto de dados em 2 partes com a mesma quantidade de termos, na qual a primeira parte apresenta valores menores ou iguais a ela e, na segunda parte, valores maiores ou iguais a ela. Vamos ver o exemplo a seguir. Ó. A joalheria Gema Pura vende algumas pedras preciosas. Observe na tabela a seguir os preços unitários de venda das pedras preciosas dessa joalheria. Então, olha só, os valores aqui na tabela. Podemos organizar todos os valores em ordem crescente e buscar o preço unitário de venda que separa os demais preços em 2 partes iguais. Então, organizando esses preços aqui na ordem, você observa que o 40 está aqui no meio, né? Dividindo 3 para a direita e 3 para a esquerda. Então, por isso que nesse caso, 40 vai ser a mediana dos preços aqui, né? Que seria R$40, certinho? Nesse caso, dizemos que a quantidade de preços unitários de venda das pedras da joalheria Gema Pura
que são menores ou iguais ao termo central, é igual à quantidade de preços unitários de venda, que são maiores ou iguais ao termo central. Esse termo central é a mediana desse conjunto de dados, né? Ela divide aí os dados ao meio, tá bom, pessoal? É a mediana. E aí, ó, a mediana dos preços das pedras preciosas dessa joalheria é R$40, ou seja, metade das pedras preciosas tem preços menores ou iguais a R$40 e a outra metade das pedras preciosas tem preços maiores ou iguais a R$40, tá? Se uma série de dados possui uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o termo central da série, organizada em ordem crescente ou decrescente. Veja só, estamos aqui com o mesmo exemplo da joalheria, tá? E o que foi que aconteceu? Ela acrescentou mais uma pedra preciosa, que foi a jade, olha só, com preço aqui de R$85. Então agora a quantidade de preços, né, que a gente tem é um número ímpar. Como é um número ímpar, nós não conseguimos pegar aqui um termo central. Então a mediana vai ser os dois centrais, ó, 40 e 80. E aí o que é que você faz? Você tira uma média deles, média aritmética simples. 40 mais 80 dividido por 2, 120. 120 dividido por 2, 60. Agora a nova mediana é 60, tá, pessoal? Então pode acontecer isso, da mediana ser um valor que nem está ali nos dados, né? Ainda mais quando essa quantidade aí de preços ou de dados for um número ímpar. Então lembra que quando for par é o termo central. Quando for ímpar você vai pegar os dois termos aí para formar o termo central, beleza? E para uma quantidade de dados bem grande, para você saber quem são os termos centrais, você vai fazer o seguinte: se for par, você vai dividir todos os elementos por 2. E aí você vai ter lá o número que corresponde à posição. Por exemplo, se a gente tem 100 elementos, e aí às vezes fica ruim para você visualizar que é o 50. 100 por 2, 50, então é o elemento da posição 50. Claro que isso organizado em ordem crescente, né? Ou como ele falou, decrescente. Normalmente nós organizamos em ordem crescente, conhecido também aqui na estatística como rol, beleza? E se for uma quantidade ímpar? Ah, pessoal, e se for 101? Se for 101, você vai ter que pegar os dois centrais. Você vai fazer 101 mais 1, divide por 2, e o valor que você encontrar, você vai somar mais 1, beleza? E aí vai dar os dois termos centrais. Por exemplo, 50 e 51. Você soma os dois e tira uma média, você vai ter a mediana, tá bom? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!